Amigas e amigos, tem uma polêmica histórica sobre a teoria do Partido Comunista do Brasil que hoje em dia não faz mais sentido. Tem aí, por exemplo, na Wikipédia, uma deformação completa dessa história, dessa teoria, e que eles se recusam a corrigir exatamente porque tem ali o vício academicista de não estudar a história do partido e, consequentemente, deformar a sua teoria, e isso leva também a distorções sobre o seu papel, sobre a sua origem, sobre a sua trajetória e sobre a sua finalidade, o seu objetivo, ou seja, o que quer o Partido Comunista do Brasil. Importante dizer que o partido surgiu em 1922, no contexto da Revolução Russa, no contexto de uma grande transformação do capitalismo. Aquilo que o Lenin sintetizou na sua teoria da revolução, num período em que o capitalismo entrava numa fase mais agressiva, o chamado imperialismo, na definição do próprio Lenin, o controle das nações por um punhado de potências que tinham ali os monopólios, né, a concentração de capital. Consequentemente, isso se traduzia numa política agressiva, uma política neocolonial, que era exatamente a interpretação da teoria marxista naquela circunstância, numa nova realidade do capitalismo. Sempre com aquela definição do Lenin de que a alma do marxismo é a dialética. Consequentemente, é preciso dominar o método dialético de análise para fazer exatamente essas interpretações, aquilo que o Lenin dizia, análise concreta da realidade concreta. O Partido Comunista do Brasil surgiu nesse contexto e só foi aceito na Internacional Comunista em 1924. Portanto, o partido nasceu por iniciativa de brasileiros, inspirado, evidentemente, na Revolução Russa de 1917, baseado na teoria do Lenin de partido e tendo como a sua orientação principal o marxismo. Portanto, são sínteses dialéticas históricas que fizeram surgir essa ideia do Partido Comunista, essa ideia formulada pelo Lenin, um partido que traduzisse exatamente esse sentido de nação, esse sentido de luta do povo pela sua independência, de luta dos trabalhadores pela sua emancipação. Consequentemente, quando o Partido Comunista do Brasil surge, ele procura dar essa interpretação nacional. Portanto, tem esse aspecto da teoria do Partido Comunista do Brasil, que é exatamente essa questão nacional. Isso tudo foi, ao longo do tempo, foi sendo ajustado às realidades, com erros, acertos, mas que tem aí uma trajetória, um fio da história, exatamente puxado por esta teoria. Sempre com aquela ideia da crítica, a crítica em Marx, o sentido da crítica em Marx, é importante dizer isso, a crítica também em Lenin, que tem aí a sua obra Materialismo e Empiriocriticismo, que é uma obra importantíssima para a gente compreender exatamente esse método, e a transformação da ideia de um partido do povo, um partido dos trabalhadores, um partido de luta, um partido de combate, exatamente no Partido Revolucionário. O Lenin, com essa ideia do Partido Novo, que é um partido de novo tipo, ele foi exatamente formular a tática da Revolução Socialista nessa nova realidade, a realidade do imperialismo. O Partido Comunista do Brasil é herdeiro de tudo isso. Repito que ele foi criado por iniciativa de brasileiros e depois foi aceito na Internacional Comunista, mas aquela realidade, aquela conjuntura dura ali do contexto da Segunda Guerra Mundial, da ascensão do nazifascismo, o partido teve que meio que se virar aqui para formular a sua teoria e errou muito, de novo, usando aí o método da crítica em Marx, mas sempre com um norte bem definido, a estratégia bem definida. O partido passou por duas grandes reconstruções. Em 1943, depois da ditadura do Estado Novo, quer dizer, ali o contexto de ascensão do nazifascismo, o partido foi destroçado, destruído. Essa história está aqui, no livro Rio Vermelho, que vocês estão vendo aqui.
que é a trajetória do partido ali, que o Levante de 1935, que teve como ponto de partida o Rio Grande do Norte, daí o nome Rio Vermelho, né? E chegou em 1943, por conta exatamente da repressão naquele período, o partido chegou completamente desarticulado, foi feita ali uma conferência, a Conferência da Mantiqueira, um grupo de dirigentes do partido, e liderado o grupo, sobretudo, por João Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois e outros, e o partido passou pela sua primeira reconstrução. Em 1962, ele foi reorganizado também numa outra conjuntura também bastante complexa. Aquilo que o João Amazonas dizia, o partido é como a fênix, ressurge das suas próprias cinzas. Então, nesses dois eventos de 43, a Conferência da Mantiqueira de 43 e a Conferência Extraordinária de 1962, nesses dois episódios o partido enfrentou uma dura luta interna. Lá em 43 tinha o que se chamava de liquidacionistas, que era a ideia de dissolver o partido numa frente antinazista, antifascista, e isso foi enfrentado, teve um grande debate em torno dessa questão, porque o partido perderia sua essência, perderia sua razão de existir como partido leninista de novo tipo, revolucionário. O mesmo caso ocorreu em 1962 por outras razões, por uma luta interna a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que passou, sim, ali por um grande debate que levou o partido lá da União Soviética a uma linha chamada de revisionista, ou seja, a revisão dos princípios do marxismo-leninismo, na prática abandonando o seu caráter revolucionário, o seu caráter leninista. Consequentemente, foi preciso reorganizar o partido exatamente com essa premissa de partido leninista, partido revolucionário. Quer dizer, tudo isso, portanto, vai caracterizando bem, né, a linha revolucionária do Partido Comunista do Brasil, que a partir de 1962 passou a adotar a sigla PCdoB, porque o partido que surgiu ali, reformista, o partido que deixou de ser revolucionário, ou uma ala do partido que deixou de ser revolucionária, fazer a diferença, porque eles assumiram a sigla antiga do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que na época era PCB, e criaram um outro partido, na prática, com outro programa, com outro estatuto e com outro nome. Criaram o Partido Comunista Brasileiro em 1961, que ficou com a sigla PCB. Então, portanto, aquela ideia liquidacionista de 1943, da Conferência da Mantiqueira, se manifestou de outra forma a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, que levou à criação do Partido Comunista Brasileiro em 1961 e a reorganização do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, em 1962. Para entender tudo isso, é preciso conhecer a história do partido. E aqui eu quero mostrar, neste livro aqui, né, tem muito dessa história, muito dessa trajetória, e nesse caso específico de 1962, quem melhor explicou todo aquele processo foi exatamente o Pedro Pomar. Então, é fundamental ler este livro aqui para a compreensão do que aconteceu ali em 1962, a partir exatamente do conhecimento dessa trajetória do partido desde 1922, né? Aqui o Pomar, ele mostra que aquela corrente que fundou o Partido Comunista Brasileiro em 1961 vinha de certa forma de uma linha já desde a Conferência da Mantiqueira, né? Um processo interno do partido, quer dizer, o partido lutando, sobretudo, aqui por essas três direções fundamentais, esses três dirigentes fundamentais, né, desta linha marxista-leninista, que além do Pomar, o João Amazonas e também Maurício Grabois, aqui também é importante, fundamental a leitura da biografia do Maurício Grabois para compreender a extensão, né, e a profundidade desse debate.
aqui dentro do Partido Comunista do Brasil, o debate, né, deflagrado ali no contexto do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 56, foi muito duro e, ao mesmo tempo, produtivo. Né? Eles produziram, né, assim, coisas primorosas e fundamentais para a gente entender toda esta trajetória. Então aí apareceram os rótulos a partir disso. Né? O principal rótulo do PCdoB, que não tem correspondência nenhuma com a realidade, exatamente esse rótulo foi para a academia, se transformou em tese, que é isso que está aí na Wikipédia, não é isso? E a academia vulgarizou tanto a teoria marxista-leninista quanto a história do PCdoB. Aí o primeiro rótulo que se criou a partir dessa vulgarização da teoria e da história do PCdoB é essa ideia de que o PCdoB é stalinista, porque houve um rompimento ali, né, com o Stalin, com a teoria do Stalin, né? Esta é a ideia, esta é a tese. Consequentemente, o PCdoB não aceitou esse rompimento com as ideias, com as teses, com a teoria do Stalin, e por isso que o PCdoB, né, teria sido fundado em 1962. Contra todos os fatos, contra todos os argumentos, contra toda a lógica, essa tese se firmou, e isso, evidentemente, que foi explorado, muito explorado, né, e ainda hoje predomina. De vez em quando aparecem por aí teses sobre a história do Partido Comunista do Brasil com essa ideia falsa, essa ideia mentirosa. Em torno disso, obviamente que surgiram aí os oportunistas, gente inclusive que carrega o rótulo ou o título de marxista, né? Gente da academia que se diz marxista, que dão aula sobre dialética, negando a dialética e, consequentemente, negando a história, né? Negando a análise concreta da realidade concreta. Importante dizer que essa história de stalinismo, né, tem uma carga pejorativa que está baseada exatamente na campanha anticomunista que se formou a partir das calúnias do Khrushchev, Nikita Khrushchev, que assumiu a liderança do Partido Comunista da União Soviética, ali naquele processo do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, começo de 1956. Observem que a polêmica foi do começo de 1956, estou dizendo no PCdoB, no Partido Comunista do Brasil, até 1962, quando o partido foi reorganizado. Também numa situação muito difícil, né? O debate político, o debate teórico resultou aí numa grande fratura no movimento comunista. Quer dizer, isso gerou muita confusão, né? E muita gente, exatamente por não conhecer a teoria e a história do Partido Comunista do Brasil, que faz com que essa tese, né, vulgar do marxismo-leninismo e da história do PCdoB, né, ganhe aí ampla repercussão, sobretudo na academia, né? Porque na história é isso, é preciso ter os elos. Quando se conta uma história da contemporaneidade, é preciso fazer os elos com o passado. Se o passado está deformado, está falsificado, é preciso voltar no passado, né? Pegar exatamente a realidade daquele tempo, com a análise daquele tempo, com o olhar daquele tempo, não com o olhar de hoje, para se fazer exatamente a reconstituição daquele tempo e, consequentemente, fazer o elo com a contemporaneidade. Esse é o método dialético, a análise concreta da realidade concreta. Quer dizer, as coisas não são compartimentadas, né? Não basta rotular, é preciso pegar todos os elementos que compõem um determinado momento da história para se ter exatamente a análise concreta, não é isso? E, consequentemente, tirar as conclusões corretas para não mentir, não falsificar a história, né? O Stalin, ele foi, na prática, um continuador do Lenin, né? Com erros e acertos. Eu quero também mostrar nesse livro aqui, é fundamental para se entender exatamente isso. Aqui está bem, esse livro é antigo, Economia Nacional da União das Repúblicas Socialistas no Período Transitório, que é de 1917 a 1937.
Isso aqui é da Academia de Ciência do Partido, anexa ao Partido Comunista da União Soviética, especialistas, né, que analisaram exatamente o plano leninista, plano do Lenin para a transição. Quer dizer, e aqui eles demonstram que a União Soviética, depois da morte do Lenin, aplicou o plano do Lenin, que eu chamo aqui de período transitório, num momento em que havia já um cerco declarado, proclamado, incentivado pelo capitalismo, né, a partir da ascensão do nazifascismo para a invasão da União Soviética. Quer dizer, uma máquina de guerra poderosa, num momento assim muito duro, muito crítico. Consequentemente, a luta política se acirrou muito no mundo todo. Isso que eu estou dizendo daqui do Rio Vermelho, né, do livro Rio Vermelho, aqui no Brasil se acirrou bastante, não é isso? Na União Soviética também, né, muito mais, podemos dizer assim, porque a União Soviética se transformou no alvo central de uma grande operação de guerra para a ideia de cerco e aniquilamento, quer dizer, a ideia de destruição do país socialista, um país que emergia ali numa grande crise do capitalismo a partir da Segunda Guerra Mundial, não é isso? No entreguerras, o capitalismo entrou numa crise muito grave, né, muito profunda. Teve depois a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a sinistra depressão que decorreu disso, né, do começo da década de 30. Quer dizer, tudo isso formou uma conjuntura de alta tensão mundial. Enquanto isso, a União Soviética ia aplicando o plano leninista, conforme demonstra aqui essa obra primorosa, fundamental, não é isso? Aplicando o plano leninista, a União Soviética dava uma arrancada muito grande, quer dizer, se industrializava, se modernizava, né, e ia exatamente se transformando assim num polo oposto ao capitalismo, consequentemente virou alvo, né? E depois a história a gente sabe o que aconteceu, né? Toda a brutalidade do nazifascismo, quer dizer, a face do capitalismo na sua forma organizativa mais extremada, o extremismo, a extrema-direita, né, que está muito em moda aí hoje em dia. Evidentemente que isso também, a derrota do nazifascismo, fortaleceu muito o Partido Comunista do Brasil, que aí entra exatamente aqui, sobretudo na história do Maurício Grabois, que ele liderou, né, aquele grande movimento de massas que levou à Constituição de 1946, quer dizer, o getulismo depois entrou nisso, mas quando o getulismo entra, o Partido Comunista do Brasil, né, já estava mobilizando grandes massas para redemocratizar o país, quer dizer, a força política, a força moral, a força teórica dos comunistas ali no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Logo depois vem, né, aqui tanto o Pomar quanto o Maurício Grabois, né, eles formulam que depois da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, tinham o que eles chamavam de restos fascistas, ou seja, os remanescentes do Estado Novo, né, que começaram a adotar, né, o Maurício Grabois diz aqui, num dos seus discursos, que se procurava ali reacender a fogueira do Hitler, não é isso? Exatamente com a campanha, o recrudescimento do anticomunismo com nova face, que foi exatamente a doutrina Truman, o expansionismo do regime dos Estados Unidos, o imperialismo que ganhava nova face, a militarização, não é isso? E, consequentemente, a campanha anticomunista, a perseguição aos comunistas, que no caso do Brasil resultou na cassação do registro do partido em 1947 e na cassação dos mandatos em 1948. Né? Então, ali, na verdade, já surgia essas divergências sobre essas duas correntes que se manifestaria a partir, podemos dizer assim, de um fator, né, que detonou a crise, além do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que são as concepções que existiam dentro do partido, que vão se manifestar com força até a criação do Partido Comunista Brasileiro em 61 e a reorganização do Partido Comunista do Brasil em 62. Pedro Pomar comenta muito bem isso aqui, explica direitinho, né, como foi, por exemplo, a questão lá do voto em branco em 1950, a eleição vencida pelo Getúlio Vargas,
a posição do partido. Pomar explica por que o partido adotou essa postura. Ele chega a dizer que foi uma imposição, né? Não houve debate interno, não houve uma análise exata do que estava acontecendo ali, né? E ele não especifica exatamente o que aconteceu, mas ele diz que a partir de uma imposição, né, sobretudo de quem estava no comando do partido, que no caso aí a autoridade maior do partido na época era o Luiz Carlos Prestes, o capitão Prestes, né, que isso resultou exatamente numa política errada, numa política esquerdista, né, com os manifestos de 1948, de 1950, né, que levou, além da defesa do voto em branco, né, levou também uma oposição ao Getúlio Vargas, ao governo do Getúlio Vargas, no momento em que o imperialismo estava numa ofensiva brutal, uma ameaça concreta de uma terceira guerra mundial, a questão da bomba atômica, né, o partido se mobilizou muito nisso, a manutenção aqui no Brasil das bases militares que foram criadas no período da Segunda Guerra Mundial, as bases que foram ocupadas pelos militares dos Estados Unidos. Aqui os norte-americanos tinham interesse em fazer a defesa aqui, né? Tinha necessidade, mais do que interesse, tinha necessidade, né, de fazer aqui bases militares para a defesa no período da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha afundou navios brasileiros, né, que inclusive acelerou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial a partir da criação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que foi uma iniciativa dos comunistas, ideia dos comunistas. Os comunistas mobilizaram forças, né? Aqui no livro também mostra isso. O Maurício Grabois escrevia muito sobre isso. Ele sempre foi um publicista do PCdoB, desde antes da Conferência da Mantiqueira, né? Foi uma figura fundamental ali naquele processo da Conferência da Mantiqueira, da reorganização do partido. Quer dizer, o Maurício Grabois é muito conhecido por conta aí da guerrilha do Araguaia, mas a história dele, sabe, como um dos esteios, ou talvez o principal esteio do PCdoB ali naquele período, né, da Conferência da Mantiqueira, do pré-Conferência da Mantiqueira, da Conferência da Mantiqueira, do pós-Conferência da Mantiqueira, até a Constituinte de 1946. Depois ele foi o líder da bancada do Partido Comunista do Brasil na Câmara dos Deputados, né? Então é uma figura muito importante, uma figura que tinha assim também exatamente esse aspecto de ser um líder de massa, né? Bom orador, bem articulado, bem fundamentado, compreendia bem aquelas conjunturas, aquela realidade, né? Então, ler também aqui o livro do Grabois é fundamental. E chega-se, portanto, essa questão aí, né, do que depois ficou chamado como maoísmo. O prólogo deste livro aqui é uma espécie assim, é um resgate que eu fiz, né? Importante dizer que esses livros, Pomar e Grabois, são de minha autoria, essas biografias, né? E aqui o prólogo eu fiz um resgate da ideia do Maurício Grabois, exatamente da teoria, né, que se chama aí da luta armada, né, da revolução, nesse debate aí no processo da reorganização do partido, que levou à reorganização do partido em 1962, né, o Maurício Grabois foi fundamental. Ele que abriu o debate no 5º Congresso em 1960, né, que ele falava dois caminhos, duas concepções. E ele aborda aqui, né, esta questão da revolução, se ela vai ser pacífica ou não, se ela vai ser violenta, né, que ele esclarece bem isso aqui, que foi um dos motivos ali exatamente do debate teórico. Né? Havia dentro do partido, né, por esta corrente que criaria o Partido Comunista Brasileiro em 1961, né, havia a ideia de que o socialismo tinha atingido um patamar em que ele seria irreversível. Não havia mais como o capitalismo superar o socialismo. Maurício Grabois contesta isso, diz que isso era uma ilusão, né? Era falsificar a história, era não fazer análise concreta da realidade concreta, quer dizer, era subjetivismo, né? Quer dizer, abandonou-se o método dialético, quando muito se pegou o método dialético do Hegel, né, que tinha ali a questão da metafísica, que não era nem metafísica, já era o subjetivismo, simplesmente palpite, né? Ele vai contestar e vai dizer que a revolução ela vai acontecer, ela aconteceria
né? De forma que não se poderia prever, não tem como se prever a revolução, porque a superação, quer dizer, em cada momento concreto se tem uma realidade, né? Então não é possível determinar se vai ser assim, se vai ser assado. O importante era ter exatamente o método da análise concreta, da realidade concreta. Cada realidade tem a sua concretude, consequentemente tem a sua conclusão. Portanto, é fundamental ler tudo isso para entender o que é stalinismo, né? O que é maoísmo, o que é leninismo, que aí entrou exatamente à medida em que houve esta divisão, né? Aí do chamado movimento comunista internacional, quer dizer, essa reorganização e essa mudança de premissas, né, a partir do Partido Comunista da União Soviética, criou-se outro rótulo, que é muito adotado aí também pelas vulgarizações acadêmicas sobre o PCdoB, de que o PCdoB teria adotado o maoísmo, quer dizer, deixou lá o stalinismo, foi para o maoísmo, ou misturou o maoísmo com o stalinismo, quer dizer, é uma confusão, uma completa falta de rigor, não é isso? Nas formulações teóricas, nas formulações políticas e no conhecimento da história, falta de estudo, né? E a academia aceita essas vulgaridades, né? Hoje nem sei se há espaço para se fazer estas contestações, porque os elos, né, vulgares foram consolidados, quer dizer, não se fez uma revisita à história para se fazer uma leitura científica com o método da dialética, né, e, consequentemente, revisitar esses períodos para que a história, né, posterior a esses acontecimentos pudesse ser contada exatamente como ela aconteceu. Né? E aí aparece o segundo rótulo, né? Stalinista, maoísta, quer dizer, rótulos que vulgariza exatamente o sentido, a teoria, que vulgariza a história, né? Que é isso que circula aí, enfim, como podemos dizer, versão oficial, né? Quer dizer, um completo desconhecimento da história. Importante dizer que quando houve essa divisão, né, o PCdoB ficou, né, como uma força política considerável, né, ao lado da China, do Partido Comunista Chinês, que também não aceitou a linha do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, né, e também o PTA, que é o Partido do Trabalho da Albânia. Então foram assim as três grandes organizações, podemos dizer, né, ou as mais significativas. O PCdoB não era grande, mas tinha exatamente toda essa história que vinha de 1922, né, que tinha aqui toda esse acúmulo teórico e esse acúmulo de luta política, de compreensão, inclusive, da geopolítica, né, da conjuntura internacional, do imperialismo e assim por diante, o que representava exatamente o imperialismo, sempre com esta ideia, né, do marxismo-leninismo, de se fazer análise concreta da realidade concreta. Portanto, o PCdoB tinha, assim, a grandeza do PCdoB decorria exatamente do seu acúmulo teórico e do seu acúmulo político, né? Então, o PCdoB era muito respeitado pelo Partido do Trabalho da Albânia e pelo Partido Comunista da China. No começo dos anos 60, a ideia de que a luta armada poderia ser um caminho de resistência ao imperialismo já estava presente, é isso que eu estou dizendo, no prólogo aqui da biografia do Maurício Grabois, eu resgato tudo isso, quer dizer, a trajetória desde o começo de 1922, como essa questão, sabe, da resistência ao imperialismo, os caminhos da resistência, né, e o Maurício Grabois vai sistematizar tudo isso. Eu faço um resgate, uma síntese do pensamento do Maurício Grabois sobre essa questão, que depois ele vai morrer em combate na Guerrilha do Araguaia, que é esse livro aqui que é importante também, né, nessa história toda, para se compreender essa história, inclusive o sentido da Guerrilha do Araguaia. Então, lá quando ocorreu, né, o que se chama de racha, quer dizer, a criação do Partido Comunista Brasileiro e a reorganização do PCdoB, quer dizer, esse debate foi muito aceso, muito intenso, né, que levaria à Guerrilha do Araguaia. Portanto, compreender a linha do partido é fundamental para compreender a Guerrilha do Araguaia.
né, a ideia do Maurício Grabois, do Pedro Palmaro e também do João Amazonas, que foram os três aí, né, repito, os três principais teóricos, né, desta linha revolucionária do PCdoB, desde a Conferência da Mantiqueira, né. Aqui, portanto, tem tudo isso, o sentido da guerrilha do Araguaia, né, a aproximação do PCdoB entre o PCdoB, o Partido Comunista da China, e o Partido do Trabalho da Albânia, né? Como isso se deu no âmbito da geopolítica, na exacerbação da doutrina Truman, com a militarização a partir da proclamada Cortina de Ferro pelo Churchill, que ele proclamou lá nos Estados Unidos, a militarização do hemisfério sul, né? A criação, portanto, de uma ideia de imposição do imperialismo pela força bruta, pela militarização, que resultou, né, já logo no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, né, depois na Guerra do Vietnã, e nos golpes de Estado, os golpes militares aqui, né, na América do Sul, né, começou na Guatemala, um golpe na Guatemala, depois aqui na América Latina, né, na América do Sul isso foi mais acentuado, depois o golpe no Brasil, o golpe na Argentina, né, o golpe no Uruguai, golpe no Chile, né, isso com Pinochet e as ditaduras aí do Paraguai, né, criou-se, portanto, essa ideia da militarização que vem da doutrina Truman. Aqui no Brasil, a criação da Escola Superior de Guerra em 1949, a doutrina de segurança nacional anticomunista, não é isso? Dentro da Escola Superior de Guerra, né, se formou o grupo, o programa que levaria ao golpe de 1964. O PCdoB acompanhava tudo isso, né, tem os documentos aí que mostram isso, sobretudo o documento O Golpe de 1964 e seus ensinamentos, que foi aprovado pelo Comitê Central do PCdoB em agosto de 1964, ou seja, logo depois do golpe militar, que foi do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Né? Também aí entrou uma outra polêmica, né, que era exatamente a teoria, né, da guerra popular. O PCdoB mandou alguns militantes jovens, né, para fazer um curso político-militar. Ao contrário de vulgarizações, o Estadão, o Leôncio Nossa, por exemplo, que escreveu aí um livro sobre a guerrilha do Araguaia, sobre o coronel Major Curió, não é isso? E tem aí outros trabalhos também dele, né, que esse livro se chama Mata, né, quer dizer, é um dos vulgarizadores, né, é um dos que tratam de forma vulgar a ideia, né, da guerrilha, a ideia do PCdoB, a teoria do Partido Leninista, do Partido Comunista do Brasil, não é isso? E aí tem essa versão, que é outra mentira, outra falsificação, de que os militantes do PCdoB foram fazer curso militar, curso de guerrilha na China. Foi fazer um curso político-militar, teórico, para entender exatamente a teoria da guerra popular, né? Isso está muito presente aqui, está muito bem explicado nesse livro, que também é fundamental. Esse livro aqui, na verdade, é uma polêmica, uma resposta a um livro infame que surgiu aí recentemente, anticomunista, de extrema-direita, a versão dos porões da ditadura militar sobre a guerrilha do Araguaia, né, que é o livro Borboletas e Lobisomens, do Hugo Studart, né, inexplicavelmente aprovado como tese de doutorado na Universidade de Brasília. Uma vergonha, uma mancha, que é isso que eu estou dizendo, vulgaridade. Como a academia, as universidades aceitam essa vulgarização, essas mentiras, essas falsificações grosseiras. Esse livro é uma infâmia, é uma indecência, é inaceitável. E aqui o livro da guerrilha do Araguaia, né, contesta exatamente pegando por esta formulação histórica, né? Tem aqui, é importante dizer que este livretinho aqui foi escrito dá para ver aqui, deixa eu ver, por aqui na contraluz, ó, A Atualidade das Ideias de Lenin, João Amazonas e Maurício Grabois. Esse livro já foi feito, esse livreto, isso aqui é um artigo que eles fizeram, não, um livretinho aqui, né? Esse artigo foi escrito lá na Araguaia, né? Exatamente para explicar bem o que era a guerrilha do Araguaia, qual era a teoria da guerrilha do Araguaia, que não tinha nada de maoísmo. Pelo contrário, isso aqui é para rebater o maoísmo, que chama de maoísmo, que também é um nome vulgar, né? Na verdade é o pensamento de Mao Tse-tung, era assim que era tratado na China, que levou à revolução proletária cultural, né? Que foi aquele processo conturbado na China, que depois, mais adiante, o próprio Partido Comunista da China, né, faria uma autocrítica muito dura, muito severa sobre a revolução
cultural proletária na China. O Pedro Palmares esteve lá, estudou, escreveu um longo artigo exaltando a Revolução Cultural Proletária na China. Depois ele voltou, logo depois, ele voltou já com outro olhar, exatamente porque percebeu-se que o chamado pensamento de Mao Tse-tung, na prática, né, tinha, assim vamos dizer, divergências com a ideia leninista, né? E aí tem uma formulação filosófica, fundamental, filosófica, que o João Amazonas, depois, mais na frente, vai fazer esse livro aqui, já no outro contexto, né, em 1981, que esse livro foi publicado pelo João Amazonas, deixa eu mostrar aqui, ó, né, O Revisionismo Chinês de Mao Tse-tung, mas tem livros aí, tem um livro, né, da Academia de Ciência da União Soviética, que eu tenho ele aqui, infelizmente não achei, aqui a minha biblioteca está meio desorganizada, mas que eles vão fazer um estudo profundo, filosófico, sobre exatamente as distorções do chamado pensamento de Mao Tse-tung sobre a filosofia marxista. Mas este livrinho, sobretudo, ele é fundamental para a gente entender isso aqui, né? De 1972, contestando o pensamento de Mao Tse-tung. Ou seja, no fundamental, como explica este livro aqui, esse meu livro aqui, o que ocorreu ali na guerrilha do Araguaia foi uma guerrilha leninista. Uma guerrilha organizada pelo Partido Leninista, com a ideia do partido, isso que eu falei, né, do surgimento da teoria de partido, da teoria leninista de partido, né? E esse livrinho aqui, portanto, do João Amazonas e do Maurício Grabois, vai explicar exatamente isso. Por que não tem nada de maoísmo, né? Estudar a teoria político-militar ali da Guerra Popular da China, depois o PCdoB adota esse termo, inclusive, Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil, sabe? Com características do Brasil. Tem um documento do Comitê Central do PCdoB de 1969, esse documento, né? Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil, que vai fazer exatamente esta formulação, que era, né, um movimento de guerra popular com características brasileiras e com a teoria leninista. E foi preciso, inclusive, fundamentar bem isso para não ter dúvida que o PCdoB não tem nada de maoísmo. Depois, num processo mais adiante, em 1976, né, o PCdoB romperia com a China, né? Ou a China romperia com o PCdoB, o nome correto é esse. Houve uma divergência ali sobre a teoria dos três mundos, formulada pelo Mao Tse-tung. Quer dizer, o primeiro mundo seria as potências capitalistas, o segundo mundo as potências socialistas e o terceiro mundo, que era a periferia, não é isso? E para combater o que se chamava de social imperialismo, que era a União Soviética revisionista, com o Partido Comunista da União Soviética revisionista, aquela linha de 1956, era preciso se aliar aos Estados Unidos. O PCdoB não concordou, o PTA não concordou. Para o PCdoB era muito difícil aceitar essa teoria dos três mundos, porque isso significaria aceitar as ditaduras, né, aqui da Cortina de Ferro, né, aqui na América do Sul, na América Latina e outras regiões do mundo também, não é isso? Aqui era muito complicado, significava aceitar a ditadura do Pinochet, depois, mais tarde, a ditadura da Argentina, né? A ditadura do Uruguai e assim por diante, a ditadura do Paraguai. Né? Como é que se aliaria a um regime, esses regimes todos, né, de ditaduras, eram regimes pró-americanos, regimes do imperialismo, títeres, podemos dizer, porta-voz, aplicadores do projeto imperialista aqui, com a brutalidade da militarização da Cortina de Ferro, da doutrina Truman. Quer dizer, o PCdoB não tinha como aceitar isso, não tinha margem para aceitar essa teoria. Consequentemente, isso acarretou no rompimento. Depois aconteceu o fim do bloco soviético, a China reviu tudo isso e houve uma reaproximação a partir ali da década de 90, né? O PCdoB também fez uma revisita depois do fim do bloco soviético ao marxismo, fez autocrítica, inclusive nessa questão do Stalin, né? Isso está aqui também, isso é fundamental para compreender, ler esse documento aqui, que é um documento aqui do 8º Congresso, deixa eu ver se dá para ler aqui, por aqui, documentos e resoluções do 8º Congresso do Partido Comunista do Brasil, né? O socialismo vive, ali de 1991, né? Começo de 1992 que aconteceu o Congresso, o 8º Congresso do PCdoB, né, que vai, inclusive, fazer um exame crítico,
sabe? Do período do socialismo, quando Stalin foi o principal líder soviético, né? Que o partido, o João Amazonas diz no 8º Congresso, né, que aquela revisita significava voltar ao Lenin original, né? E ele escreveu artigos fundamentais sobre isso, né? O Renato Rabelo, que era o vice-presidente, depois sucedeu o João Amazonas na presidência do PCdoB, né, também escreveu bastante sobre isso, formulou muito sobre isso, quer dizer, uma revisita ao Lenin, para se compreender a teoria leninista de partido, a teoria leninista da revolução, né, no período do imperialismo, para se entender exatamente as complexidades, as etapas, não é isso, do processo revolucionário. Quer dizer, o partido se revigora teoricamente, o PCdoB se revigora teoricamente ao fazer essa revisita ao leninismo, né, e fazer a crítica em Marx, né, o sentido da crítica, da autocrítica, para fazer novas sínteses, novas formulações e novas conclusões, que depois passou-se a chamar aí de a nova luta pelo socialismo, que é um conceito do Partido Comunista do Vietnã, que também fez esse movimento, assim como o Partido Comunista da China, né, e outros partidos, né? E o PCdoB, né, fez exatamente por esse acervo que vem de 1922, teórico e político, né, ele pôde fazer também um exame profundo da teoria marxista, com base nessa revisita ao Lenin e, consequentemente, entrou, podemos dizer assim, numa nova fase, a nova luta pelo socialismo. Tem a biografia do Renato Rabelo, que está aí no prelo, como se diz, né? Que eu fiz também, uma densa biografia que fundamenta bem tudo isso. Logo, logo ela estará aí na praça, e é também um livro fundamental para se compreender toda essa história e desmontar esses mitos, essas mentiras de stalinismo, de maoísmo, essas coisas todas, né? O PCdoB é leninista, portanto, a conclusão é essa, sem, né, possibilidade de contestar exatamente pelos fatos, pelas análises concretas das realidades concretas, né, de que o PCdoB é um partido leninista. Não tem nada de stalinista, porque não é uma categoria que o PCdoB considera. O Stalin, o período Stalin, conforme mostra este livro aqui, né, o período do Stalin é o cumprimento de um plano leninista, não é isso? Consequentemente, não é uma categoria que o PCdoB considera, né? Aqui no 8º Congresso diz o seguinte, que o PCdoB não é stalinista nem anti-stalinista, nunca foi stalinista nem anti-stalinista, ele é leninista. O período Stalin está inserido dentro dessa questão do leninismo. E aí vem a crítica em Marx, a autocrítica, para exatamente aprontar erros, deficiências, né? O aprendizado, a experiência e a formulação, né, da nova luta pelo socialismo. É isso. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.